Olá, pessoal. Então, vamos comentar com vocês os leilões aí da semana passada. Leilões interessantes. Começando pelo dia 1º de setembro, então, leilões aí, todos eles de setembro. Nós temos primeiro os tesouros IPCAs com juros semestrais, lembrando que NTNB principal não existe nos leilões. E nós vemos aqui um dado muito interessante. O mercado comprou bem o prazo para 2025, ó, Tesouro IPCA com juros semestrais para 15 de maio de 2025. Foram ofertados 1.750.000 papéis e vendidos quase 1.600.000, perfazendo 91%, gente, 91%. Eu achei muito interessante esse resultado. Volume financeiro de 6 bilhões 347 milhões de reais, o volume financeiro maior do que o Tesouro Selic. Aliás, acho que foi o dobro. Não, foi o triplo. Foi o triplo. Nossa, gente. Bah. Então, olha aí, gente. NTNB hoje em dia vendendo mais do que Tesouro Selic. E aí é que vem as questões, né? O governo está com dificuldade de rolar dívida pública. Talvez agora em Tesouro Selic sim, mas é no papel Tesouro Selic, porque depois a gente vai ver os pré-fixados e também pelo volume financeiro na NTNB, a gente vê que a NTNB para 2025 está muito bem, obrigado. Depois na volta 2, que é para as instituições dealers, aquelas que têm que fomentar o mercado secundário, 485 milhões, ó. Também foi uma graninha ali. No 2030, aí dos 1.750.000 ofertados, aí realmente vendeu menos de 10%, mas 600 milhões, ó. Juntando com a volta 2, passa de 700 milhões. Então, assim, o que é a mesma opinião, gente, que eu já venho falando em todos os leilões de NTNB. Eu acho que o Tesouro, se quer arrecadar mais, tinha que ofertar mais. Claro que vai dar um pouco de concorrência entre os títulos, mas tinha que voltar aqui, ó, ter o 24, o 25 que já tem, o 26, 27, 28, voltar ao 28, né, lançar 27 e tal, fazer escalado de ano a ano. Vai haver competição, vai haver um pouco de canibalismo, né, entre os títulos, mas há uma maior probabilidade do Tesouro conseguir vender prazos mais curtos ou mais longos, né, que é o que ele quer, e diversificar mais o prazo. Enfim. E nos prazos mais longos, ali 2030, volta 2 em diante, o volume muito pequenininho, mas dos prazos muito longos, o 2055 é o que tem a preferência, né? Vejam isso, que é outro dado interessante. Quer dizer, ou o mercado institucional, eles não gostam de longo, ok. Mas quando eles vão para o longo, eles vão para o mais longo, né? Interessante isso aí. Bom, só dei uma pausa para mostrar para vocês o volume financeiro, 7 bilhões 859 milhões de reais em NTNB. Volume financeiro bom para NTNB. Aqui está a venda de Tesouro Selic, que, como eu falei, foi sofrível, aí 2 bilhões, como tem toda semana, e antes isso aqui era quinzenal, antes da pandemia era quinzenal, agora tem toda semana. A gente viu aí, ó, 500 mil papéis, vendeu 5% no prazo para 23 e vendeu 36% no prazo para 26, tá? E aqui, ó, BC quantidade, gente. Vamos ver se tinha isso nas NTNBs. Não tinha, tá? Não tinha isso nas NTNBs. Nas LFTs tem. O que é isso, gente? Isso aqui são títulos que o Tesouro transfere para o Banco Central. Eles não têm a ver com a arrecadação do leilão. Ó, tá vendo aqui, ó, que os volumes financeiros são diferentes. Então isso aqui é o que o Tesouro transfere para o Banco Central poder agir no mercado, tá? Para o Banco Central ter liquidez, tá? Bom, é interessante observar que aconteceram, certo? Mas o Banco Central, de tempos em tempos, precisa de liquidez em títulos públicos também, e tá aí, aconteceu, tá? Dia 3/9 agora, aconteceu com Tesouro Selic. NTNF, tá? Um papel aí
com que a gente está pegando muito o termômetro das intenções do Tesouro e do mercado também. Prefixado com juros semestral. Lá nos leilões tem dois prazos, 27 e 31. O Tesouro resolveu testar o prazo de 31 ofertando mais e não deu certo. Vendeu a mesma coisa que o prazo para 2027. E houve uma transferência de 9 milhões de papéis para o Banco Central. Tá? Então, para o Banco Central, mais uma vez, ter liquidez nesse tipo de papel para alguma eventualidade futura. O que eu tenho a dizer aqui, pessoal? Até porque esse papel eu acho bem sensível para mostrar as intenções. Quer dizer que o mercado continua comprando o papel, certo? O volume não foi tão grande assim, perto das NTNBs, que a gente viu assim que foram o segundo tipo de papel da semana mais comprado. O primeiro disparado é prefixado, que vai ser o fim do vídeo. 361 milhões aí arrecadados. Vendeu tudo no prazo para 27 e vendeu a metade, mas igual quantidade do prazo de 27 em 31. Logo assim, o mercado tem espaço para esse papel, mas o apetite não é tão grande. Isso pode ser devido à taxa. Talvez a taxa de 6,47 fosse mais aceita porque o prazo é menor, 2027. Por que o Tesouro não ofertou 300 mil nos dois? A gente saberia se a intenção do mercado é a questão da taxa mais perto, mais próxima. 2027, 2031, o mercado está julgando que 7,08 não é mais tão interessante agora como vinha sendo antes, tá? Mas é muito interessante observar a oferta e o que o mercado absorve. Eu acredito que se aumentar isso aqui nas próximas semanas, algo mais próximo de 7,5, eu acredito que o mercado vai comprar mais. Mas, novamente, talvez seja uma coisa cara para o Tesouro, certo? Uma coisa custosa, de preço mesmo. E quanto aos prefixados, olhem isso, gente. 12 milhões de papéis, 3 milhões e meio de papéis, 15 milhões de papéis para 2024 e vendeu absolutamente tudo. Tudo, gente. É impressionante, tá? E aqui, o pessoal que está preocupado aí com o prazo da dívida, vendeu bastante para 2024. Então é aquilo que eu digo. Se o Tesouro quer mais prazo, quer diversificar mais a dívida, podia voltar a ofertar o IPCA 24, tanto para nós quanto para as instituições, né? Os tubarões. Então, gente, olha só, 27 bilhões e meio de reais arrecadados no único leilão com prefixados. Bota aí mais 2 bilhões, foi um pouquinho mais, mas tudo bem, mais 300 milhões, mais 7 bilhões e 800 das NTNBs, na semana quase 38 bilhões. Acredito que seja 38 bilhões, porque muitos eu arredondei para baixo. Olha, gente, volume financeiro superior a 50% de todo o investimento no Tesouro Direto. De todas as pessoas físicas, em uma única semana, o Tesouro conseguiu arrecadar mais de 50% de todo o Tesouro Direto. Então, em uma semana, para o pessoal que fica preocupado aí com o confisco, esse tipo de coisa, não tem porquê. Se o Tesouro precisar, entre aspas, né, se ele for querer, entre aspas, confiscar alguma coisa, tem coisa muito maior aí, com um saldo muito maior. Cadeira de poupança é um exemplo claro disso, do que o saldo no Tesouro Direto. Tá? O saldo no Tesouro Direto das pessoas físicas está lá na página do Tesouro Direto, é 60 bilhões de reais. Aqui em uma semana arrecadou quase 38. Então, gente, olha só que loucura, tá? A quantidade de papéis ofertada aqui realmente é muito maior do que qualquer outro leilão esse ano. Quando eles batiam 7, 8, 9 milhões de papéis ofertados, que foi questão de uns meses atrás, já foram o topo, e agora esses topos, esses recordes vêm sendo superados leilão atrás de leilão. E o mercado vem comprando. Então, assim, aquilo que o Tesouro não consegue vender os papéis, não consegue, só que o Tesouro tem que ver o que o mercado quer. Se eu tenho uma lojinha de souvenirs, não é o souvenir que eu quero que o cliente compre, é o cliente que vai escolher o souvenir que quer comprar. Então, a mesma coisa aqui. É o mercado que vai determinar o que quer comprar.
Mas o Tesouro sabe que vende mais pré-fixado e sabe as taxas também que atraem o mercado. Então, pessoal, e chama muito atenção aqui, ó. Nós temos duas cerejinhas do bolo muito importantes para o investidor do Tesouro Direto. Essa taxa aí. Bom, pessoal, então voltando aqui, 2,65 de taxa pré-fixada em outubro de 21, outubro do ano que vem. Isso aqui pressupõe uma Selic de 2,5, tá? Com essa série aqui de papéis, nessa semana aqui de setembro, fica muito fácil, muito claro de entender isso, porque olha aqui o que foi vendido no Tesouro Selic, né? Olha aí o volume financeiro, 2 bilhões de reais, eles tinham, se eles achassem que a Selic fosse estar a 3%, ou 2,88, que é mais do que 2,65, preste atenção nisso, é mais 2,88, é mais do que 2,65. E o Boletim Focus continua com aquele 2,88 lá na previsão de Selic para 2021, para o final. E nós estamos mostrando aqui que o mercado colocou 11 bilhões e 600 milhões de reais numa taxa menor do que aquela da Selic. Pô, o mercado é tão burro assim, será? Deixa para lá. E colocou para março de 23 no Tesouro Selic 280 milhões de reais. Olha onde eles estão colocando o dinheiro, gente. Olha onde eles estão colocando o dinheiro. Muito bem. É isso, pessoal. Não tem dúvidas, tá? O movimento precificado pelo mercado da Selic é 2% no primeiro semestre e 2,5% no segundo. E a outra cereja do bolo no nosso vídeo, eu podia ter falado antes, não falei, vamos falar agora, é a taxa da NTN-B 25, pessoal, 1,85. Essa taxa já foi bem menor, em alguns leilões já foi 1,69, mas chama muito atenção e o mercado comprou mais forte nesse leilão do que nos leilões de agosto, esse papel, pagando IPCA mais 1,85 para 15 de maio de 2025. Gente, quando a gente vai olhar o Tesouro IPCA 26, com taxa de 2,4, tá? Ou seja, quase 0,6 a mais de taxa, com vencimento 1 ano e 3 meses depois, que é 15 de agosto de 26. Olha, eu vejo esse prêmio de taxa 0,6% acima como uma taxa para nós, do Tesouro Direto Pessoa Física, uma taxa excepcional, que eles não conseguem nos leilões. Tá aí a prova, gente, tá aí a prova. Leilão do dia 1º de setembro, os caras botaram mais de 6 bilhões de reais numa taxa IPCA mais 1,8, e às vezes as pessoas ficam com medo, né, de ir lá fazer o seu aporte mensal num papel que paga IPCA mais 2,4, né? Bom, vamos ficar de olho nas taxas médias do IPCA 26, mas isso está muito claro nesse leilão. Talvez, aí é um talvez bem talvez mesmo, tá? Essa taxa aqui de 4,04 tenha gerado um movimento financeiro um pouco maior nesse prazo mais longo. É que eles não gostam de prazo longo, né? Os tubarões aí, os nossos animaizinhos de estimação. Eles não gostam de prazo longo. Então, 241 milhões chama um pouco de atenção, embora isso aqui seja quase troco, tá? Diria que troco é o que foi investido no 40. 50 milhões de reais é troco em termos de leilão. Mas aqui que é quase troco, mas é um quase troco 5 vezes maior, né? Então é um troco que é simplesmente o dobro da volta 2 do 2030 somado ao 2040, daria 260, é quase o dobro. Então chama atenção, né? Esses 4% aqui, talvez eles julguem como uma taxa interessante para aportar um pouquinho, ó. Eles aportaram 1/3 do que o Tesouro ofereceu, compraram 53 mil papéis para 150 mil ofertados. Bom, pessoal, tá aí a nossa cobertura de leilões, as taxas no Tesouro Direto continuam muito interessantes, destaque aí para o Tesouro IPCA+, 2026, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.